Boa noite, amigos do PCdoB, filiados, camaradas, simpatizantes e aqueles que nos seguem nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Esse é o Quinta Comunas, no seu terceiro episódio. Esse programa semanal que nós estamos iniciando através da direção estadual do PCdoB, junto com dirigentes, filiados e militantes do PCdoB. Hoje nós temos o prazer de receber a camarada Jô Moraes. Jô Moraes é paraibana, assistente social. Jô Moraes estudou na década de 60 na Paraíba e foi para a clandestinidade. Incorporou a Ação Popular e, na sequência, filiou-se ao Partido Comunista do Brasil junto com a sua organização. Veio para Minas Gerais, reconstruiu o PCdoB após a ditadura, ainda no período da ditadura, não é isso, Jô? E aqui em Belo Horizonte, em Contagem, em Belo Horizonte, ela construiu família, construiu laços, construiu amizades e foi eleita vereadora em 1996 pelo PCdoB. Reeleita em 2000, foi eleita deputada estadual em 2002, 2006 e 2010, 2014, 3 mandatos seguidos. Jô Moraes representou Minas Gerais na Câmara dos Deputados como deputada federal. Foi candidata a prefeita em 2008 e hoje é a presidente do PCdoB de Belo Horizonte. Boa noite, Jô Moraes. Um grande abraço para você e é uma grande satisfação nossa estar aqui com você hoje. Olha, Aldani, alegria muito grande é minha de estar aqui nesse espaço do Quinta Comunas, que eu achei uma ideia genial, mas quando você estava falando aí, eu estava me lembrando de uma coisa. Eu hoje estou falando com a comunidade mineira, com nossos camaradas comunistas, as pessoas progressistas, através da internet. Mas eu me lembrei hoje que em 69, para eu falar com a comunidade, e aí eu estava escondida na cidade do Cabo, em Pernambuco, fugindo da perseguição da ditadura militar, eu distribuí um panfletinho na porta dos sítios. Mas sabe qual era o problema que eu enfrentava? Era os cachorros. Eu sou de uma terra e de uma cidade que a mãe da gente proibia a gente sair, dizia que os cachorros iam morder a gente. E imagina que eu tinha que ir, e quando eu ia para a porta, que era de madrugada, para deixar o panfleto na porta do sítio onde os trabalhadores trabalhavam, eu tinha que enfrentar as latidas perseguidas dos cachorros. E cachorro me persegue, porque quando foi no congresso da UNE, da União Nacional dos Estudantes, que eu fui presa com 700 pessoas, a polícia chegou com um monte de cachorro em cima da gente e o rifle, né? Você imagina. Estou lembrando tudo isso porque agora eu estou falando com vocês, eu estou falando com muita gente, mas eu vivi o tempo em que eu tinha que botar um panfleto e fugir dos cachorros, que eu morria de medo dos cachorros. Mas hoje eu já fiz as pazes com os animais, e aqui tem Joaquim, que às vezes atrapalha as lives, mas hoje ele saiu para tomar banho, não tem problema. Muita alegria estar com você. Prazer, Jô. Grande alegria estar com você. Hoje sem o Joaquim, que para quem não sabe é o filho mais novo da Jô Moraes. Qual que é a raça, Jô? Ele é vira-lata, mas vira-lata metido, um cruzamento de duas raças muito chiques. Eu nem sei o nome, porque é estrangeiro. Grande Joaquim. É uma vida. Tá certo. Um abraço ao Joaquim aí. Jô, você falou aí, já entrou nessa conversa, falando de Ibiúna, falando do interior de Pernambuco, do início da sua militância. A geração dos anos 60, mais conhecida como geração 68, o ano do AI-5, né, 4 anos após o golpe, ficou muito marcada no país, na história do país, como uma geração da resistência. Hoje, essa turma volta às ruas. Essa turma, nas 3 manifestações que nós tivemos pelo Fora Bolsonaro esse ano, foi marcante a presença dos cabeças brancas, né, da geração de 68. Como é que depois de ter enfrentado
Ibiúna, passeata de 100 mil, manifestações em todo o Brasil na década de 60, enfrentada a ditadura por mais de 20 anos, voltar às ruas em defesa da democracia, João. Como é que é para a sua geração isso hoje? Olha, eu achei muito legal como surgiu o movimento da geração 68. Foi a partir da vacinação da primeira dose. Essa geração foi uma das gerações, foi uma das que foram vacinadas mais na etapa inicial do processo de vacinação, aí de repente surgiu. E no Brasil inteiro se criou grupos de WhatsApp, se criou articulações, porque o sentimento do que representa a ditadura é uma coisa que a gente viu muito. Eu enfrentei a ditadura, não pude ir ver a minha mãe no velório, porque a polícia estava lá me aguardando. Muitas pessoas perderam seus filhos. Eu, por exemplo, perdi o meu companheiro, que foi encontrado nadando não, boiando uma lagoa no interior da Paraíba. Então, ditadura é exatamente o cerceamento da vida, da sua vida, de todas as coisas. Por isso que essa geração está aí na rua, disposto, foi todo mundo com álcool gel, 8 máscaras, que eu digo que eu levo 8 máscaras, mas sempre firme aí. Com muito cuidado, com muito respeito à vida, o povo tem tomado as ruas, né, Jô? Foram 2 manifestações em junho, uma agora, não uma em maio, uma em junho, agora uma já no início de julho. A CPI precipitou, né? Estava marcado para final de julho, fizemos sábado passado. E as manifestações têm sido marcadas por uma amplitude, né? Novas forças políticas aderindo às manifestações, novos setores populares, setores da sociedade participando. Eu senti isso na terceira passeata, tanto em Belo Horizonte, que estava mais presente os companheiros do PDT, mas em São Paulo o PSDB. O que se atribui a essa ampliação desse movimento do Fora Collor nas ruas, inclusive? E o que significa isso e qual que é a importância disso, dada também algumas contradições com alguns setores mais sectárias da nossa esquerda brasileira? Eu diria que as pessoas estão indo para a rua, num primeiro movimento, pela dor que chega nas casas. É muito difícil você não ter no seu bairro, na sua rua, alguém que ou perdeu um parente, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um filho, perdeu um irmão, ou não ter pessoas que foram internadas, entubadas, as pessoas... Então, a dor chegou. Eu li num jornal uma coisa que me tocou muito, que foi um cara, um coronel da polícia de Brasília, que foi deputado comigo, maior amigo pessoal do Bolsonaro, muito amigo pessoal. Ele teve Covid, ele conseguiu sair, mas a mulher dele morreu. Morreu de Covid, e era uma pessoa jovem, tinha 50 anos. Então, a partir desse dia, os amigos dizem que ele não fala mais com o presidente, porque a dor chegou. E eu acho que essa dor, as dificuldades de não ter salário, de não ter auxílio emergencial compatível, de não ter ajuda para os comércios pequenos, tudo isso que Bolsonaro não está fazendo, e, ao mesmo tempo, estimular que as pessoas se contaminem, sabendo a dor que é ser entubado. Então, eu acho que as pessoas estão... a consciência que começa a chegar, mas através da dor, da vida das pessoas que estão vivendo aqui nesse país. A dor chegou e chegou com a digital do Bolsonaro, né? E eu acho que isso está muito claro para o povo ao perceber que o Bolsonaro e sua equipe, né? Ontem um teve até preso na CPI, mas que a digital é dele, né? Que o Bolsonaro ele está ligado intrinsecamente a esse genocídio, e chamá-lo de genocida não é nenhum exagero hoje, não é isso, Jô? Esse que eu acho que é o que mais
preocupa o Brasil, preocupa nós, que temos consciência de que o Brasil tem que sair dessa pandemia com alguma proposta concreta para retomar a economia, para ter mais empregos, para o pequeno comerciante, o pequeno industrial poder ter recursos, financiamento, ajuda, para que possa retomar a atividade econômica. Mas a consciência de que Bolsonaro escolheu, o presidente deste país, escolheu enfrentar a pandemia, não correndo atrás das vacinas, como ele não fez e ele atrasou, mas querendo que o povo se contaminasse para ficar imunizado pela contaminação, pela doença, sabendo que a doença levava àquelas crises de falta de oxigênio de Manaus, aquele desespero que as famílias brasileiras vêm sofrendo. Então, eu acho que ficou muito claro para a sociedade que, olha, ele não acredita na ciência, ele quer que o povo siga ele, aliás, essa coisa de que o povo, estimular que o povo se arme para se defender, olha que maluquice, um cara falar e estimular que o povo pode se armar para enfrentar os prefeitos e as medidas de prevenção dos prefeitos, é algo que a gente já está desmoralizado fora do Brasil, mas aqui é muito chocante e todo mundo está com muita clareza que ele negou a ciência, que ele estimulou todo mundo a ficar junto para se contaminar, tirou máscara da cara de uma criança, que é a cena mais dolorosa. Para a gente que convive com criança, eu com minha neta, você com seus filhos, Aldeline, sabe? Meu Deus, eu não quero. Minha neta tem 3 anos e usa máscara quando sai aqui na rua. E aceitou, e é uma coisa de convívio. Ele não, ele tira a máscara das crianças para levar a criança a encontrar a doença e não para preservar a vida. João Moraes, nós já, hoje nesse papo aqui na Quinta dos Comunas, né, nós já falamos do genocida, do Bolsonaro antidemocrático, que namora e dado com o fascismo, esse é o projeto dele. Mas hoje o povo também tem sentido as dores da falta de emprego, do problema da economia. Hoje li uma matéria que me machucou muito. O falecimento de um homem que estava cozinhando com álcool e pegou fogo porque ele não tinha gás em casa para alimentar. Recebeu uma doação de uma igreja, de uma ONG, que estava fazendo comida para o seu filho. Não, para os seus filhos não tinha gás, foi cozinhar com álcool e pegou fogo e ele veio a óbito. O povo está sem gás, a luz, eles que gritaram tanto tempo que a bandeira não será vermelha, a bandeira da energia é vermelha, não é, pagando caro o preço. E essa dor da falta do emprego, da fome, da falta de luz, da falta de gás, isso também leva o povo às ruas, leva o povo à indignação total e absoluta contra esse desgoverno Bolsonaro. Não é isso, João? Eu acho que está aí o problema. O sofrimento cotidiano do povo não é apenas resultado dos problemas da pandemia, do boicote que o presidente Bolsonaro fez às vacinas, da negação de que se tomasse providências para evitar a contaminação. É também, claro, fruto de medidas que, no começo do governo dele, ele tomou de reforçar a retirada de direitos, de fortalecer o corte nos investimentos públicos. Então, por exemplo, os programas de combate à violência contra a mulher, antes mesmo da pandemia, já no ano de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, já estavam sendo cortados. Os CRAs, todo mundo sabe que precisa
de assistência social aí, mas foi desestruturado. O próprio dinheiro para a saúde mental também foi desestruturado. Então, além dos problemas da pandemia, além da crise econômica que o Brasil historicamente vive, das desigualdades, as medidas do presidente Bolsonaro só pioram o cotidiano da vida das pessoas. Então, as pessoas ficam, olha, mas que conversa é essa de vocês estarem pedindo impeachment? Então, todo presidente que fizer besteira, a gente vai pedir impeachment. É que, neste momento do Brasil, com a crise econômica, com a crise social e com a crise sanitária, não tem saída para melhorar a situação com a continuidade do presidente que está aí. Vocês vejam que confusão se estabeleceu com as denúncias de corrupção no governo dele, na CPI, e ele que disse que foi eleito para combater a corrupção, o governo dele não tinha corrupção. A gente vê notícias como sai na CPI da Covid, que o líder dele, que estava articulando isso, é o depoimento, não é a gente que fala, são os depoimentos lá, e é o líder dele que estava articulando essas propinas, e ele não toma nenhuma providência. Piorado, um dos problemas mais sérios é que ele está tentando envolver as Forças Armadas em coisas que são erradas do governo dele, que pode envolver até, eventualmente, um ou outro funcionário das Forças Armadas, que tem que ser apurado, que tem que fazer isso, mas ele transfere. Ele, em vez de preservar as Forças Armadas que não são dele, e eu fui presidente da Comissão de Defesa Nacional, tive uma relação muito grande com os comandantes. Eu sei que aquilo não é coisa do pensamento dele, mas como ele é o chefe supremo, ele diz que é o presidente, ele é que manda, então ele faz esse vexame, como ontem, na CPI, depois da prisão de um dos funcionários dele, vinculados ao grupo dele, ele faz com que os comandantes da Marinha Aeronáutica e Exército soltem uma nota. Quer dizer, ele está criando confusão para levar a confusão que é dele para a casa da gente e para as instituições. De outra presença marcante, além da geração de 68, são as mulheres. As mulheres, esse ano, têm se destacado junto com a juventude e a geração de 68 nessas passeatas. A luta das mulheres, você está há muitos anos, né? Você é reconhecida como uma das primeiras, uma grande protagonista, mas uma das primeiras pessoas que trouxe o debate do feminismo em Minas Gerais. Primeira presidente da União Brasileira de Mulheres, né? Fundadora do MPM, e hoje, em debate da luta feminista, do emancipacionismo popular, hoje ela está na ordem do dia, no enfrentamento ao Bolsonaro e na defesa dos direitos das mulheres. Não dá para falar com o João Moraes sem falar sobre a luta das mulheres no Brasil. Qual que é o patamar atual dessa luta, João? Olha, é bem interessante a gente perceber, a partir de, vamos dizer, das últimas 3 décadas, as mulheres aqui no Brasil têm feito um papel fundamental no enfrentamento da anistia, na defesa da anistia, pelo fim da ditadura militar, teve o movimento feminino pela anistia, a defesa da alimentação, o movimento contra a carestia. Depois veio uma participação muito importante das mulheres na redemocratização, defendendo Tancredo, participando da campanha de Tancredo. Negócio assim, Aldeni, que eu nunca esqueço, a campanha de Tancredo Neves aqui em Minas Gerais, o comitê feminino dele tinha um slogan: a mulher que eu amo é um povo em liberdade. Quer dizer, é sempre um sentimento das mulheres pela liberdade, pelo seguinte, porque a liberdade é o jeito dela lutar por ter um trabalho melhor, lutar para ter creche, para
ficar com os meninos dela para ela poder trabalhar. E na pandemia piorou mais ainda pelas dificuldades concretas. Mas mesmo antes da eleição, todo mundo sabe como foi bonito aquela campanha Ele Não. Foi mulheres do Brasil inteiro nas ruas, mães, avós, netas, foi uma coisa que eu tenho uma foto da minha netinha com 6 meses, que eu ficava, sempre fico muito emocionada. Então, botar na cabeça que as mulheres têm muito esse sentimento de ter direito à liberdade, porque elas precisam enfrentar o preconceito que tem sempre aí. No caso específico, mais recentemente, as mulheres, além de perderem muita coisa já no período anterior, que ele cortou orçamentos, inclusive dos programas de violência contra a mulher aguentou tudo na pandemia. Aguentou ficar com os meninos, aguentou não ter um bico para fazer, não ter alternativa para sobreviver, para ter algum dinheiro. A mulher aguentou dar aula sem ter internet em casa. A mulher foi quem cuidou dos doentes na saúde, porque os profissionais de enfermagem, 80% são mulheres. Então, é dentro disso que a gente sente uma força muito grande da presença das mulheres nessas manifestações, e eu tenho certeza, na continuação da luta, que em 2022 as mulheres vão estar disputando vagas na política, vão querer estar presentes, porque senão esse país não avança sem as mulheres. E basta você pegar qualquer pesquisa, quando você faz o corte, né, em relação ao governo Bolsonaro, o índice de aprovação dos homens ao governo Bolsonaro é infinitamente maior do que o índice de aprovação das mulheres. Né? É algo que eu, como trabalho com pesquisa há mais de 13 anos, 15 anos mais ou menos, nunca vi. Né? No governo Dilma, governo Temer, nunca tinha visto uma disparidade de gênero tão grande. As mulheres em franca oposição, e mesmo quando o Bolsonaro tinha índices melhores de aprovação, não esse posto que ele está de 23%, 24% agora, quando ele tinha 38%, 39%, já era 54% de aprovação de homem e 30%, 28% de mulher. Eu acho, posso estar falando besteira, mas eu acho que em nenhum momento do governo Bolsonaro, nem no melhor momento dele, as mulheres, ele teve uma aprovação maior do que reprovação quando você faz o corte de gênero. É impressionante isso, e mostra essas particularidades que você falou aqui agora em relação às mulheres no enfrentamento ao fascismo, à fome e ao genocídio, né? Tem um dado que é o mais dramático dessa pandemia, que é o crescimento do número de mulheres assassinadas do feminicídio durante a pandemia, exatamente porque está dentro de casa e a violência cresce. Mas muito mais grave, olha, Dani, ontem eu escutei de um companheiro do PCdoB, o Zé Antônio, é uma liderança comunitária do Barreiro, muito grande, você conhece, porque o deputado Celino Citrocel, inclusive, já teve contatos para ajudar nas reivindicações deles. O que ele disse? Um pastor chegou para ele e disse, o senhor defende a família? Aí ele disse, eu defendo, o senhor não é comunista? Eu defendo a família. Agora, depende da família. A família minha,